os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem bastante tempo que eu não subo aqui nesse púlpito, né? Mas aprovo o Senhor de hoje eu estar aqui para, junto com os irmãos, podermos falar um pouquinho da palavra do Senhor, para que nós possamos ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Eu queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu vou estar lendo alguns versículos salteados, não vou ler tudo, porque além de gastar muito tempo, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, eu vou estar lendo no versículo 6, 7, 12, 13, 15. Vou tentar ler bem rápido para poder a gente ganhar tempo. Amém, irmãos? No versículo 6 diz assim: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guarda que vigia no portão da cadeia. 7. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. No versículo agora 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver o que era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está louca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro, mesmo ficaram muito assustados. Amém, irmãos? Essa história é uma história muito linda que eu senti no meu coração de falar um pouquinho sobre ela. Nós entendemos, irmãos, que desde o princípio, o inimigo, o diabo, Satanás, luta contra tudo aquilo que vem de Deus. Desde o princípio. Nós vemos que quando Deus criou o homem, a mulher, o diabo foi lá tentar destruir aquilo que Deus estava fazendo. E nós entendemos que a luta, as perseguições, o diabo tenta de todas as maneiras fazer com que a obra de Deus não aconteça da maneira que Deus quer que aconteça. Porém, Jesus, quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, e ao 3º dia ele ressuscitou. E antes de Jesus ir aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos: olha, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Porque João, ele batizou com água, mas Deus tinha a promessa de Deus de ser batizado com o Espírito Santo. E assim, os seguidores de Jesus, os apóstolos, foram para Jerusalém e ficaram lá esperando o acontecimento que Jesus tinha prometido para eles. E a palavra de Deus diz, como nós já conhecemos, que Deus enviou o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali aguardando a promessa. E a palavra de Deus diz que
todos foram cheios do poder de Deus. O poder de Deus veio sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, e assim foi cumprida a promessa do Senhor. E a partir daquele momento, os apóstolos e todas aquelas pessoas os apóstolos, eles começaram a fazer a obra de Deus. Começaram a fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado para eles. Jesus mandou que eles fossem e pregassem a todas as nações, que eles testemunhassem do acontecimento que Deus tinha feito, de Deus ter permitido que Jesus morresse por causa da humanidade, para a salvação da humanidade. Mas Deus, ao terceiro dia, ressuscitou a Jesus Cristo. E antes de Jesus ir para os céus, Ele pediu, Ele mandou, Ele ordenou para que os seus discípulos fossem e testemunhassem dele. E assim os seus discípulos foram. Através dos seus discípulos, através dos apóstolos, que ali já eram os apóstolos do Senhor, Deus fazia muitas maravilhas. Deus fazia milagres extraordinários. Aquele poder que eles receberam ali no dia de Pentecoste, ao qual eles foram revestidos do poder de Deus, levaram a eles a um poder tão tremendo, que através da vida deles, Deus operava maravilhas. Deus curava as pessoas enfermas. Deus libertava pessoas que estavam presos, cativos na mão de Satanás. Deus, através dele, ressuscitava mortos. Nós vemos, que Dorca é um exemplo, que estava ali morta, e Pedro ali junto com aquelas pessoas que estavam ali chorando por ela, Pedro foi até lá, e através do poder de Deus, Dorca foi ressuscitada. E nós vamos ver aquele coxo do templo, da porta do templo, que também foi curado. E muitos milagres Deus fazia através dos apóstolos. Porque eles estavam na direção e cheio do poder de Deus. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, mas sobre a vida deles havia algo muito importante, que era o revestimento do poder de Deus. Obrigada, pastor. E ali os apóstolos faziam grandes obras. Nós lemos a palavra e a gente vê quantas pessoas foram curadas. Pedro pregava de uma forma tão tremenda, que muitas almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus. As pessoas viam tanto milagres, tantas maravilhas, que trazia até mesmo pessoas para colocarem deitado ali no chão, nos seus leitos, para que quando a sombra de Pedro passasse, para que pudesse ser curado. E era uma maravilha, irmãos. Era coisa tremenda, é uma coisa gloriosa. Quando nós começamos a ver, ali, examinar a palavra de Deus, a gente fica alegre de ver quantas coisas maravilhosas o Senhor fez através dos seus apóstolos. Tudo depois que eles foram revestidos do poder de Deus. Mas só que, como eu falei no princípio, o diabo sempre vai querer parar a obra de Deus. A vontade do inimigo é aprisionar, é prender, é impedir que a igreja cumpra o seu papel aqui na terra. A perseguição começou muito grande sobre os apóstolos. E um rei chamado Herodes, mandou prender Pedro. E Pedro, preso naquela prisão, ele teve uma experiência tremenda com o Senhor. A palavra de Deus diz que a igreja estava orando por Pedro. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sempre ouve e quer atender às nossas orações. E quando a igreja estava lá orando por Pedro, a palavra de Deus diz
o Senhor enviou o seu anjo e tirou Pedro daquela prisão. Queridos, nós, a igreja do Senhor, nós no tempo atual, no tempo de hoje, nós estamos vivendo muitas coisas difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? A gente pode falar até mesmo da pandemia, que nós sim sabemos que desde o começo do ano, a igreja teve uma freada muito grande, porque nós não podíamos se reunir. Nós até hoje nem podemos nos abraçar, nos alegrar junto ali, abraçar os irmãos. Eu tenho uma expressão assim muito forte de querer abraçar as pessoas, e eu tenho que ficar me policiando o tempo todo, porque senão eu vou e abraço. E a igreja do Senhor, nesse tempo, está vivendo uma perseguição muito grande, não por Herodes, mas pelo próprio demônio chamado Satanás. O diabo tem tentado impedir a obra de Deus. E eu creio, meus irmãos, não sei se os irmãos creem, que esse vírus, ele veio do inferno para impedir a obra de Deus. Porque quantos irmãos e irmãs hoje estão parados dentro dos seus lares? O pastor tem falado aqui direto, e a gente vê pessoas que não conseguiram ainda sair dentro dos seus lares, não têm vindo para a igreja, porque estão impedidos com medo de pegar esse vírus. E o diabo, ele teve um êxito muito grande, porque nesses dias que nós ficamos parados, quantas almas poderiam ter se rendido aos pés do Senhor? Não é, pastor? Quantas pessoas poderiam? Porque muitas pessoas falam assim, mas nós ouvimos pela televisão. Irmãos, particularmente, eu não vejo. Sabe por quê? No começo eu até vi alguma coisa. Eu não tenho muita paciência para a televisão. A televisão, ela me distrai. A televisão, ela me tira o meu foco, ela tira a minha visão, ela tira aquilo que eu estou vendo, assim, eu não presto muita atenção. Então a gente às vezes fica pensando assim, mas tem muita gente dentro de casa, mas estão assistindo. Sim, eu acredito que tem muitos que estão, mas eu acredito também que tem muitos que não estão assistindo. E é muito diferente, irmãos, você assistir um culto pela televisão, de você estar aqui na igreja. Aqui nós estamos juntinho um do outro, a gente vê a face dos irmãos, a gente cumprimenta, né? Aqui há uma atmosfera diferente, não que dentro da nossa casa Deus não está lá, tá? Mas aqui é um lugar apropriado, é um lugar em que foi separado para cultuar o nome do Senhor. Aqui, quando nós estamos aqui, eu não sei os irmãos, mas eu esqueço de tudo lá fora. Eu esqueço de tudo. Quando eu estou aqui, eu quero adorar o Senhor. Quando eu estou aqui, eu quero ficar prestando ligadinha atenção naquilo que Deus está falando no meu coração. Quando eu estou aqui, é um tempo que eu reservo, que eu separo para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor. Então, irmãos, eu creio que essa pandemia, como assim Herodes mandou prender Pedro, para que Pedro não viesse fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado, para que através de Pedro, pessoas não fossem se renderem aos pés do Senhor Jesus. E Herodes ali mandou aprisionar Pedro. Mas a palavra de Deus diz que a igreja orava por Pedro. E Deus operou o milagre. Deus enviou o seu anjo para tirar Pedro da prisão. E quantos de nós que estamos aqui, um dia também já estivemos presos? Quantos de nós que estamos aqui, que um dia estávamos longe da presença do Senhor, mas a palavra de Deus, ela nos alcançou.
E hoje nós estamos aqui, o nosso papel, a nossa missão aqui como igreja é levar a palavra do Senhor. A nossa missão aqui é orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Nós, a igreja, fomos revestidos de poder. Jesus falou: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para colocar a mão sobre os enfermos ser curados, para expulsar os demônios. Esse foi o poder, a autoridade que Deus deu à igreja. E nós não podemos parar, irmãos. Nós, como igreja, precisamos cumprir o nosso papel. Nós, como igreja, não podemos ser egoístas de falar: eu estou salvo e está bom. Não é assim. Cada um de nós temos a nossa missão. E a nossa missão é povoar o reino de Deus. A nossa missão é tirar das mãos do inimigo almas que estão sofrendo, que estão sendo escravizadas pelo Satanás. A nossa missão é ir lá e pregar a palavra, e o poder que está nesta palavra vai salvar, vai libertar aquela vida. A irmã falou que domingo ela sentiu vontade de desistir. E quem é que nunca sentiu? Né? Às vezes a gente se sente tão pequena, né, irmã? Tão pequena, a gente se acha assim tão... Nossa, não dá para me fazer isso. Parece assim, eu olhando para mim mesma, eu acho: Georgette, como você pode subir num púlpito para falar da palavra? Sabe, eu me sinto muito pequena. Mas o irmão, domingo passado, trouxe uma palavra muito importante que falou o meu coração. Quando ele falou que nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós precisamos avançar. Neemias, ele estava lá no palácio, na sua vida no bem bom, experimentando ali a comida do rei, daquela vida muito tranquila, mas ele não quis ficar assim. Ele regaçou as mangas e foi fazer a obra de Deus, foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E nós também temos que ser assim. Nós não podemos ficar acomodados. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, o pastor, eu creio que foi muito da direção de Deus ele lançar essa campanha, esse projeto, para que a gente vá entrar nos lares, falar com as pessoas, levar Jesus até essas pessoas. Mas nós estamos entendendo que estamos num tempo difícil, que até para entrar num lar hoje em dia está difícil, não é? E nós temos um desafio, e é por isso que nós estamos 21 dias de oração e jejum, porque é o que eu tenho falado ao Senhor: Senhor, abra o caminho para nós, abre as portas para nós, porque nós de nós mesmos nós não temos como. Talvez tudo vem para tentar nos impedir de entrar nesses lares. Mas se Deus estiver conosco, se Deus enviar o seu anjo na nossa frente, assim como enviou o anjo para abrir aqueles portões e libertar Pedro, se Deus estiver conosco, nós vamos entrar dentro desses lares. E o poder de Deus vai entrar na vida dessas pessoas. E elas vão ter as suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, e o que eu quero dizer para mim: vamos permanecer nessa visão. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. Vamos orar. Quem ainda não começou essa campanha, comece agora. É 21 dias, mas não tem problema nem que for um dia. Mas se você se lançar de coração na presença do Senhor, falou: Senhor, até agora eu não comecei essa campanha, mas a partir de hoje, Senhor, eu vou começar esta campanha. E eu creio que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai libertar. Agora, o que nós não podemos fazer é como aquelas pessoas que estavam ali orando. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. E quando Deus libertou Pedro, eles duvidaram.
Quando aquela jovem foi lá, aquela empregada foi lá para falar, Pedro está batendo no portão. Ele falou, não, você está ficando maluca. Não, é o anjo. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas, muitas maravilhas, mas vamos estar ligados para que nós mesmos não sejamos incrédulos naquilo que Deus vai fazer, já está fazendo e vai fazer na vida das pessoas. Porque talvez eu possa chegar aqui e falar assim, pastor, eu entrei num lar que tinha uma família assim, assim, assim. E aí, pastor, eu orei, nós levamos a palavra e a família inteira aceitou Jesus. Vamos ter cuidado para a gente não murmurar, pensar assim, não é possível, a família inteira. Sabe? É o anjo. É o anjo que, né? Pedro não. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então vamos orar, vamos vigiar, vamos permanecer nesse propósito diante do Senhor. Deus nos deu armas poderosas. E nós precisamos usar essa arma, que é a oração e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Se nós queremos que Deus haja através das nossas vidas, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Nós precisamos buscar Deus primeiro para nossas vidas, nos encher de Deus, para quando Deus estiver saindo, sabe assim, transbordando em nós, a gente vai lá nas pessoas e Deus vai alcançar elas também. Muitas das vezes, irmã, eu falo por mim mesma. Sabe por que às vezes eu acho que eu não consigo? Porque eu preciso mais de Deus. Sabe por que às vezes eu acho que eu não sou capaz? Porque eu preciso buscar mais Deus para a minha vida. Aí, quando eu me sinto vazia, eu me sinto incapaz. Você já prestou atenção que quando nós estamos naquela fase animada, buscando ao Senhor, a gente acha que tudo é fácil? A gente canta, a gente prega, a gente faz tudo. Mas se a gente não estiver cheio da presença, do poder de Deus, a gente se sente. Por isso que muitas das vezes eu chego, pastor fala, Joé, traz a palavra. Não, pastor. Sabe por que eu estou me sentindo vazia? Mas quando nós nos enchemos do poder de Deus, assim como o Senhor já foi derramado lá atrás, o poder de Deus sobre a vida da igreja, e a igreja somos nós. Se nós permanecemos buscando, nos enchendo do Senhor, Deus estará fazendo grandes obras. Deus, através da nossa vida, estará salvando. Deus, através da nossa vida, estará libertando. Hoje eu tive com uma amiga minha, eu fui lá no salão dela, e ela falou para mim assim, pastor, irmã Georgette, eu estou muito triste, porque o meu esposo já faz muito tempo que ele saiu da igreja e ele não voltou mais. O que eu mais gostaria é de ver meu esposo caminhando comigo para a casa do Senhor. Aí a minha anteninha fez assim, tum. Falei, Jesus bom. Falei assim, olha minha irmã, o que você acha? Aí contei do trabalho aqui da igreja. Ela falou, irmã Jorge, vou te ajudar em oração. Eu falei, vamos orar. E se Deus permitir, eu vou entrar dentro da casa daquele homem, que é um amigo nosso, meu e do Elias, né, filho? E nós vamos falar a palavra do Senhor para ele. E eu creio que ele vai para a igreja. Não estou falando que ele vai vir para a Autoindependência, a Igreja Batista, mas ele vai para a presença do Senhor. Porque lá é o lugar dele onde ele nunca deveria ter saído. E esse é o nosso papel, ir lá e buscar. E eu falei para ela assim, olha querida, vamos orar, porque eu creio que Deus vai fazer a obra. Porque Deus não me levou naquele salão à toa, aquela conversa não foi em vão. Deus tem um propósito em tudo. Tudo que Deus faz, Deus leva a gente para lá, Ele tem um propósito. Deus traz a gente para cá, Ele tem um propósito, aleluia. Às vezes a gente nem entende, mas Ele tem. E se nós confiarmos, o nosso Deus vai realizar aquela obra que Ele tem que realizar na nossa vida e através da nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Deus, aleluia.